Meu nome é Mayra Hussein, tenho 26 anos e eu sou brasileira palestina. Qual que é a minha questão? O meu avô, ele saiu da Palestina cedo, não muito cedo, né? Com alguns seus 20 e coisa anos, talvez. E como foi numa fase de muita revolta com a situação da Palestina, da cultura, ele estava tentando apagar a Palestina de si. Então, ele não passou muita coisa para a gente. A gente cresceu sabendo que era árabe, que era da Cisjordânia, mas o que isso significava a gente não entendia muito bem. A gente só foi reconectar com esse lado da Palestina. Eu estava no final, quase final da faculdade. Isso foi 2018? Não, 2018. Mais ou menos 2017, 2018. 16, 17, e minha mãe conseguiu ir pela primeira vez em 2018. Então, acabei que eu não cresci com a Palestina, sabe? Porque isso é uma coisa muito comum. Tem muitas famílias que acabam saindo de seus países, né, do Oriente Médio, muito tristes e em luto mesmo pela situação do país, e optam por não ensinar os filhos a falarem árabe, por exemplo, que aconteceu na minha família também, sabe? Minha família foi um pouquinho mais grave, porque a gente mal sabia de onde que era. E aí, depois da internet, depois do Facebook, Instagram, etc., que a gente conseguiu retomar melhor esse contato. O meu avô é o único que fala português, da minha família da Palestina. Ele só traduz o que ele quer quando ele quer, cabeça dura. Com meus tios, eles são mais novos do que eu, todos os meus tios da Palestina, meus tios e tias, irmãos da minha mãe, alguns falam, os mais velhos falam inglês, eu consigo me comunicar com eles bem. Mas, principalmente as mulheres da família, as avós, as tias, sabe? Essas pessoas de sabedoria da família, todas elas só falam árabe. E a meu aprendizado de árabe é para me comunicar com essas pessoas, para aprender dessas pessoas, entendeu? Então, é muito, muito da parte da cultura que existe ainda, né? Essa coisa o papel da mulher na família árabe, ou na família palestina. Existem coisas que só as mulheres vão saber me dizer, me contar. Coisa que foi presente, né? Apesar de não saber especificamente sobre a Palestina, eu sempre tive um sobrenome árabe. E apesar do meu sobrenome não ser o sobrenome da família, meu avô acabou não colocando o sobrenome da família na gente, porque ele achou que o nome ia ficar muito grande. Então não colocou na minha mãe, que por consequência não passou em mim, não passou para mim. O ponto é que estava bem na época do auge do Saddam Hussein, que nem é do mesmo país, é de longe, é outro canto. Então, meu nome estava muito associado, quando as pessoas escutavam Hussein, associava Saddam Hussein. Então, chegou um momento da minha vida que perguntavam tanto que eu falava, meu nome é Mayra Hussein, não, eu não sou sobrinha de Saddam, porque já era minha apresentação automática, sabe? E isso é chato, porque você sempre está associado ao terrorismo, ao extremismo, a coisas negativas, especialmente depois do 11 de setembro, especialmente, que ficou muito marcado na memória de todo mundo. Então, era cansativo, era chato, sabe? Acho que piada insuportável. Não tive que lidar com crime de xenofobia de fato, sabe? Com violência, e isso não foi uma realidade minha, sabe? Até porque Brasil a situação é um pouquinho diferente, né? O meu namorado, ele é sírio, que morou já na Turquia, morou na Arábia Saudita, morou em outros lugares. Ele já passou por experiências muito mais complicadas em relação à xenofobia, sabe? E até aqui no Brasil, apesar de não ser de uma forma tão drástica, é uma realidade para a gente até hoje, sabe? De estar num barzinho, se divertindo, eu e ele conversando, ele tem uma barba grande, aí alguém vem do nada e fala, Mohammed! Não é engraçado. Não é engraçado. Entendeu? Mas isso acontece e é parte do nosso dia a dia, sabe? A gente só aprendeu a lidar, a não ter tolerância. E a gente consegue perceber bem quando é alguém que está
perguntando sobre suas origens de uma forma respeitosa, querendo saber, quando é alguém que só está querendo te encher o saco e está sendo xenofóbico. Entendeu? A gente só lida com isso. Não sei te dizer muito bem o que a gente faz. Primeira coisa, muito dinheiro. Muito dinheiro. Israel, financiado, até hoje, o exército israelense financiado em grande parte pelos Estados Unidos, que por si só já tem a sua própria... quem é amigo dos Estados Unidos acaba sendo bem quisto no mundo inteiro. Certo? É mais sobre com quem você anda do que sobre quem você é. E a gente consegue fazer algumas comparações com o que acontece aqui, por exemplo, nas favelas. A forma que a mídia coloca é sempre... Teve esse exemplo recente dessa operação policial, entre aspas, que matou 22 pessoas no Rio de Janeiro, essa semana. E lugares colocaram, operação policial deixa 22 mortos, 21 bandidos e um morador. Isso justifica automaticamente a violência contra essas pessoas, entende? E da mesma forma, como o imaginário do árabe, não apenas do palestino, o imaginário do árabe é extremista, terrorista, então, é mulher bomba, homem bomba, né? Cuidado que ela vai te explodir. Isso eu dei com a minha infância. Não deixa ela nervosa não, porque senão ela vai explodir você. Ha, 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 ha. Mulher bomba, ha, ha, ha. Entendeu? Então, como esse é o imaginário vigente, são formas muito sutis de você colocar as palavras que demonstram se você está validando aquela coisa ou não. Israel tem uma propaganda muito boa. Essa é a única coisa que eu posso elogiar sobre o Estado de Israel. Eles têm uma excelente propaganda, né? Desde o início, desde a fundação do sionismo, sabe? Dessa ideia de... Quando eles estavam se reunindo para decidir qual país eles iriam invadir para criar até o nome, de colocar o nome de Israel, isso confunde as pessoas. Existe um livro chamado A Bíblia a Favor do Sionismo, sobre como utilizar os termos antigos do antigo reino de Israel, da Bíblia. As pessoas acham que é exatamente a mesma coisa que está na Bíblia, que aquilo é bíblico, que aquilo é profético, entendeu? E é simplesmente uma artimanha de propaganda. Exatamente, é um circo. E até o momento dele, tipo assim, foram pensados vários lugares, foram pensados lugares da Europa, foi pensado Madagascar, mas eles acabaram decidindo pela Palestina porque é o lugar original e isso ia vender bem para os judeus. Tipo, como que a gente vai convencer os judeus do mundo inteiro a se mudarem do seu país para irem para um outro país criar um Estado judeu, como eles chamaram no documento, tá? Não existe nenhum tom de xenofobia ou de nada, ou de antissemitismo, etc., dessa palavra, tá? Falo Estado judeu porque é assim que está nos documentos do sionismo, tá? Inclusive os termos limpeza étnica, inclusive tudo isso está no documento. Eles indo para o lugar onde originalmente era a tal da terra prometida dos judeus, isso ia vender muito mais. Então, e Israel atual usa todos esses fatores para a opinião pública. E associado ao fato de que tudo que é do Oriente Médio, tudo que é árabe, para nós é esquisito. É de lá. É lá. Um bocado de guerra, ninguém nem sabe que país é qual, entendeu? Tem gente que acha que Palestina é um estado dentro de Israel, é uma região dentro de Israel, entendeu? Nem sabe o que Síria é. Então, a falta de informação, o menosprezar dos problemas da região e a propaganda israelense, né? O uso do argumento do antissemitismo para tentar calar todo mundo, um monte de fatores. Eu sou contra o sionismo, que é uma ideia política, é um posicionamento político. Você ser judeu, top. Massa,
ótimo, não tenho nada contra isso, entendeu? Tipo, como que eu vou ser contra isso? Não vou, entendeu? Mas se você tá defendendo uma ideia política que mata a minha família, não vou gostar de você, entendeu? Os próprios palestinos que sofrem diariamente com tudo, com o apartheid, vamos, né, colocar em uma palavra só, que sofrem diariamente com o apartheid, o único pedido deles, quando a gente vai conversa e vai para lá, enfim, ainda não fui, mas minha mãe já foi algumas vezes, o único pedido é, por favor, conta para o mundo o que está acontecendo, porque ninguém está escutando. É uma situação que o governo da Palestina é uma piada, uma grande piada, pau mandado de Israel, no final das contas, a autoridade palestina atual. E não é uma situação... A Palestina, nesse momento, não tem a força política necessária, suficiente para derrubar Israel sozinho. Quem poderia ajudar? Os outros países árabes, que fingem que fazem e não fazem muita coisa. Né? Pelo contrário, estão normalizando... Não sei se vocês já conhecem esse termo, normalização. Estão normalizando relações com Israel, estão fazendo negócio com Israel, não estão boicotando. Os países árabes não ajudam. Então, o que vai fazer, de fato, a ocupação parar e o apartheid ser encerrado é se o mundo ficar sabendo e se o mundo se revoltar. Por que a ONU não faz nada? Existe um conselho que primeiro, Israel está na ONU, e segundo, um conselho que os Estados Unidos têm poder de veto. Então, pode todo mundo dizer, não, a gente quer realmente sancionar, enfim, sancionar não, não é sancionar que é a palavra, qual que é a palavra? Punir, enfim, Israel. Se os Estados Unidos chegar lá, não, eu acho que não, poder de veto. Ele e mais alguns outros, não lembro exatamente quais países são agora. E é por isso que não acontece nada. Então, quanto mais se fala sobre, para a gente, esse relatório da Anistia Internacional, né, demonstrando ponto a ponto por que Israel é um apartheid, foi extremamente importante, porque é um veículo, é uma entidade muito respeitada, é um veículo que acessa muitas pessoas. Então, quanto mais a gente fala, mais força a gente consegue, entende? Mais apoio externo a gente consegue. Eu pendurando bandeira da Ucrânia. Eu olhei assim, gente, é a pessoa não ter um mínimo de autocrítica. É a pessoa não... A minha família, por exemplo, é muçulmana. Meu avô é ateu, ótimo, mas o restante da minha família é inteira muçulmana. Na Palestina, aqui no Brasil, não. Existe uma cultura dos muçulmanos, que lá são maioria. Existe uma cultura em um bairro específico dos cristãos, sabe? E existem os judeus que acabam sendo uma minoria na maioria dos lugares. E os cristãos também em minoria. E isso determina... A religião que a sua família cresce determina que essa é a sua religião. Não existe você não ter a mesma religião da sua família. E isso determina as suas oportunidades sociais, isso determina com quem você anda, em que bairro você mora, quais são as oportunidades que são dadas a você. Não ter isso é a minha parte favorita da cultura brasileira, sabe? É essa liberdade maior. Então, para mim, seria complicado não ter essa liberdade. Não é que não tem essa liberdade, mas que é muito mais difícil, é muito menos aberto nesse sentido, tá? Mas assim, eu chegar lá e não usar hijab, mesmo todas as mulheres da minha família usando, ninguém liga para isso, entendeu? Elas gostariam que eu usasse hijab? Lógico que elas gostariam, porque elas gostariam que eu fosse muito muçulmana, entendeu? Mas, porque para elas é o que elas acreditam que é o correto, que é a salvação, enfim. Mas não vai ter nenhum problema eu andar na rua sem hijab, né? Então, o que eu quero dizer é isso. É cultural, não é uma obrigação, não é, sabe? Nem vai ser mal visto nesse sentido. Mas é diferente do Brasil. Mas a cultura, especialmente assim na Palestina,
As pessoas são extremamente amorosas. Extremamente amorosas. Não existe alguém morar na rua. Tipo assim, se uma pessoa na rua, as pessoas vão dizer, cadê a família dessa pessoa? Sabe, tipo, como você pode deixar seu familiar morar na rua? Não importa se é o tio do primo do sobrinho de não sei quem. Entendeu? Se você é o parente mais próximo que essa pessoa tem, ela vai te dar casa, vai te dar comida. Se alguém bate na porta da sua casa e diz, estou com fome, sempre vai ter um prato de comida para dar para essa pessoa. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente não tem no Brasil. Isso a gente não vê. Entendeu? E esse pedacinho, essa amorosidade é a coisa mais legal. As relações acabam sendo as mesmas, a forma de se relacionar. Acho que tem um pouco mais de um respeito institucional pelos mais velhos, sabe? Um cuidado maior do que, no geral, a gente tem aqui. Né? Acho que isso varia muito de pessoa para pessoa no Brasil. Lá é muito mais ter essa obrigação de cuidar da família, só que sem ser visto como um peso, sabe? Os problemas são os mesmos, os desafios são similares, sabe? Lá eles têm um peso extra de lidar com o apartheid, é lógico, né? Mas aqui tem pessoas que têm que lidar com o apartheid da favela, então acaba não sendo muito distante nesse sentido, não, sabe? O governo, inclusive, apoia o sionismo, mas enfim. Eu acho que o que a gente pode aprender, em especial com o assassinato dela, é que não é sobre religião. E isso é uma coisa que as pessoas acham, de fato, não, mas é guerra religiosa. Não é guerra religiosa, tá? Porque ela é cristã. Você estava vendo ela usar hijab? Tem alguma foto dela de hijab? Não tem foto dela de hijab. Ela era cristã. Né? Não é uma coisa judeus contra muçulmanos. Entende? E os cristãos ao redor do mundo, e especialmente no Brasil, especialmente os evangélicos, em geral, né, generalizando, é lógico, né? Porque, enfim, apoiam o Estado de Israel achando que é o Israel bíblico. Entende? E não estão vendo que eles estão matando cristão também lá. Eles acham que é coisa lá com muçulmano. Foda-se o muçulmano. Você vê que uma jornalista, primeiro de tudo, uma jornalista. Gente, isso é crime de guerra, cara. Sabe? Estava uniformizada, com uniforme de imprensa. E no ano passado, no Ramadã do ano passado, que em Gaza eles bombardearam o prédio do Al Jazeera. Falaram, vocês têm 1 minuto para evacuar o prédio. Tudo da Al Jazeera, que é o jornal mais importante do país, do mundo árabe. Entendeu? Bombardearam escolas, bombardearam as vias ao redor da entrada de um hospital em Gaza. É bizarro. Então, mas voltando para Shirin, eu acho que é isso que a gente consegue ver. Não existe nenhum tipo de respeito. Não existe contar com o bom senso do opressor para parar de te oprimir, sabe? E para mim é um dos sinais mais claros de que não tem outro. Como é que eu posso me expressar melhor? Não tem esperança para mediar um diálogo. E eu acho que as pessoas não têm noção da gravidade desse acontecimento, sabe? Para mim, a principal coisa tipo assim, agora eu tenho um argumento grande, um argumento sólido para fazer as pessoas entenderem que não é uma guerra religiosa, sabe? Se ela morreu servindo o país, né? Denunciando a ocupação, denunciando o apartheid. E é uma morte muito simbólica que vai continuar servindo o país, sabe? Gostaria muito que não tivesse acontecido, mas que a gente pode usar de exemplo, sabe? Continuar usando de exemplo. Infelizmente, aconteceu. Mais um Marte. Palestina livre.